Fala pessoal, bora conversar um pouco. E hoje eu trago para vocês a review do filme Michael. Esse final de semana eu fui assistir o filme Michael no cinema, né? E eu tenho algumas coisas para falar em relação a esse filme. E eu queria deixar a minha opinião para vocês, né? Vale ou não a pena assistir? O filme é ruim, como a crítica tá falando? Fica aqui que eu vou já te contar tudo o que eu achei. Primeiramente, eu queria chamar a atenção para vocês, que foi uma coisa que também me chamou bastante atenção, foi o ritmo do filme. Ele é um filme muito gostoso de assistir, né? O filme tem 2 horas de duração e eu assisti e nem vi o tempo passar, né? Quando pensou que não, o filme já tinha acabado. E é muito gostoso quando você vai assistir um filme e a experiência é desse jeito, sabe? Ele tem aquele ritmo gostoso, você vai se imergindo com a história e isso eu gostei bastante, né? Como o roteiro e a direção te conduz no decorrer do filme. Mas uma coisa que me incomodou bastante nesse filme foi em relação à passagem de tempo dele, que é muito rápido. Por exemplo, o filme ele retrata 3 partes da vida do Michael, né? É ele jovem, ele adolescente, até chegar mais ou menos à ascensão dele, né? Que o filme acaba na turnê Bad. Então, tipo assim, algumas coisas importantes na vida do Michael é retratada ali no filme, só que de ritmo muito acelerado. Então, tipo assim, é só uns cortes na passagem de tempo. Então, quem não é fã do Michael, sabe? Quem não sabe mais a fundo sobre a história dele, fica perdido. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui bem claro. O Montal 25 anos, que foi quando ele fez o primeiro Moonwalk. Ali, tipo assim, pra quem não é fã mesmo do Michael, que sabe a história dele a fundo, não sabe que evento era aquele. O Michael ganhando os Grammys, entendeu? Então, tipo assim, são pequenas coisinhas ali que me incomodaram nessa questão de ritmo do filme. Agora sim, uma coisa que eu gostei bastante foi a interpretação do Jafar e do Michael criança. Cara, pra mim o Michael criança, ele brilhou muito. Aquele moleque, ele tem muita carisma. E além de ter muita carisma, ele consegue ser melhor do que o próprio Jafar, né? Que é o sobrinho do Michael, que é ele que faz o Michael nesse filme. E ele passou bem mais verdade, sabe? Ele conduz o filme ali de um jeito que você fica imergido. E eu gostei muito do Michael criança. Em contrapartida, eu também achei que o Jafar não foi ruim. O Jafar manda muito bem nas coreografias de dança, né, do Michael. Então ele consegue incorporar o Michael ali. Só que eu acho que tem algumas partes ali, principalmente de interpretação dele, né, quando o filme exige que ele seja um pouquinho mais, que ele tenha mais um pouco de interpretação, que tenha um pouco mais de drama, que parece que ele não conseguiu encontrar ali a parte da atuação dele. Então, particularmente pra mim, isso tirou um pouco da imersão do filme. Mas isso não é demérito do filme, né? Isso é só uma opinião mais particular minha. Mas isso não estraga o filme totalmente a experiência, né? Porque a, a forma como o filme é conduzido, apesar de ter essas pequenas coisinhas aqui que eu acabei de falar, ele te recompensa, né? No decorrer do filme. E eu gostei muito disso também, né? De como o filme ele é construído pra você ver a trajetória do Michael, você entender por que ele fez as coisas que fez, né? O filme deixa entender que as cirurgias plásticas e tudo que ele fez foi por causa do pai, né? E o grande vilão do filme é o pai dele. E o filme ele já te deixa claro isso desde o começo do filme, né? Tem uma cena do Michael olhando pela janela. Inclusive, isso tá no trailer, né? Ele olha pra janela e vê umas crianças lá brincando. E o pai dele chama ele pra ensaiar, né? Então, isso já te conduz que não, o pai dele é abusivo, o pai dele é violento. E em seguida, né, ele erra lá uma coreografia e ele acaba apanhando. Então, o filme te dá essa pincelada aqui, mas também não se aprofunda muito. Pelo que eu vi, né, que as pessoas falaram, de outros influenciadores e de outras pessoas que acompanharam a vida do Michael a fundo, dizem que ele era praticamente um cara que deveria ser preso, né? Porque ele batia muito no Michael, fazia jogo psicológico.
fazia tudo de ruim que você pode imaginar que o Michael ele fez. E o filme até mostra isso, né? Ele fazendo... Tem uma cena também que... antes da turnê Victory, né? Que é quando o Michael já tá em ascensão, já. Ele já é um grande popstar. E o pai dele meio que joga com ele porque ele é obrigado a fazer aquela turnê. Então você vê um pouco de um jogo psicológico. E um detalhe muito sutil ali que eu gostei muito da interpretação é que desde o Michael pequeno, ele não olha nos olhos do pai dele, né? No decorrer do filme você vai percebendo que ele tá totalmente desviando o olhar no decorrer do filme. E isso é detalhes, né? Pequenos detalhezinhos que me chamou a atenção. E quando ele finalmente se sente pronto, né? Se sente pronto para olhar no pai dele, desafiar o pai dele, ele olha nos olhos deles. E isso foi um detalhe que eu gostei demais. Mas, fora isso, o ponto alto do filme pra mim tá em como ele mostra a construção, né? Alguns make-offs ali de uns clipes. E as músicas, né? As músicas do Michael são incríveis, né? E como isso é representado em toda a trajetória dele. E isso pra mim foi os pontos altos do filme. E as coreografias de dança também se sobressaem, são todas excelentes. E no mais eu me diverti muito vendo esse filme. Eu acho que vale super a pena você ir pro cinema, né? Principalmente se você é fã do Michael, entusiasta de cinebiografia, né? Ou se você só gosta de cinema. E o filme é excelente, né? Apesar de ter todas essas micro coisinhas ali que me chamaram a atenção, que eu comentei com vocês, né? Vale super a pena, vale o ingresso. E eu quero saber de vocês agora. Gostaram do filme? Bateu todas as expectativas? Foi uma representação fiel da vida do Michael? O que vocês acharam? Eu quero a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários. E também foi anunciado que vai ter uma continuação, né? Que o filme ficou muito longo, os caras dividiram em duas partes. E eu tô mega ansioso pra continuação. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Não esquece de compartilhar, deixar o like. Tamo junto, valeu.